Olá! Hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio dessa nova temporada e a gente tem o prazer de ter e receber aqui como convidada Camila Schroeder, uma colega advogada, mas que trabalha muito com governança corporativa e com compliance. E ela veio falar para a gente um pouquinho, a gente quer trazer esse contraponto, né, entre a governança, o compliance e como que isso é importante para as empresas quando a gente fala das políticas de assédio que eu e a Mari a gente já trouxe aqui, né, dentro do podcast. E aí fiquem muito à vontade. Camila, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, quando a gente fala de compliance e governança, às vezes as pessoas têm um pensamento de que é algo complexo e de que é algo para só grandes empresas. Então, antes da gente entrar com as nossas perguntas no tema, contextualiza para a gente um pouquinho quando que a empresa pode, quem pode, quando que é indicado fazer esses cuidados de governança e compliance. Vamos lá, então, né? Começando por governança, assim, realmente tem muito esse estigma, né? De que governança, compliance é coisa complicada, é só para as grandes empresas, enfim. Mas olhando primeiro para a governança, né? Governança, de uma forma muito resumida, são as regras do jogo. Né? Então, como uma empresa toma decisões, o que ela leva em consideração na hora de tomar decisões, quem toma decisões, quando, enfim. Então, são as regras do jogo, um sistema, como que essa organização se estrutura, se organiza dentro, né, de um sistema. E eu costumo dizer que qualquer empresa, pode ser pequena, média, grande, gigante, ela vai ter a sua governança. Pode ser uma governança, assim, escrita num guardanapinho ali na gaveta, guardada lá no fundo da gaveta. É uma governança talvez muito predatória, pouco sustentável, enfim, mas ela existe. É as regras do jogo, né? Então, toda empresa vai ter. Agora, quando a gente olha, bom, eu tenho a consciência, né, enquanto organização, que eu preciso ter uma conformidade legal, que eu preciso me resguardar de determinados riscos, que eu preciso observar a legislação, mas também ter regras internas, enfim, eu começo a olhar, né, para a governança como uma oportunidade, como uma forma de atender, de mitigar, de trabalhar, né, com riscos que eu, dentro da minha organização, convivo no meu dia a dia. E toda organização tem seus riscos, né? Em que medida, quanto em termos financeiros, enfim, ele representa aí, realmente vai depender do tamanho dessa organização. E compliance da mesma maneira, né? Eu vejo governança como um grande guarda-chuva. Embaixo dele vão ter ali embaixo desse guarda-chuva vão ter ali alguns alicerces, né? Então o RH vai ser um deles, o jurídico, enfim. E aí a gente começa a estruturar, né? Compliance também vai ser um deles. E ali no compliance a gente começa a pulverizar essas regras do jogo para toda a organização, né? Para que as pessoas entendam, qual que é a diferença de governança para compliance? Mari, também de uma forma eu adoro as analogias nessa hora, assim, né, mas eu diria que se governança são as regras do jogo, compliance é um mecanismo que vai garantir que essas regras sejam cumpridas. Então, vamos lá. Dentro de um sistema de governança, uma organização, ela prioriza sustentabilidade, por exemplo. Para essa organização é mais importante resultados a longo prazo do que resultados a curto prazo atingidos independente de qualquer coisa, né? E aí a gente entra em questões como assédio, que depois a gente vai falar. O compliance, ele vai ser um mecanismo, uma ferramenta para que essas regras do jogo sejam aplicadas, sejam, né, pulverizadas por toda a organização. Então, e aí tem até quase que um clichê, né, dentro da governança que existe governança sem compliance. Mas não existe compliance sem governança. Se eu quero olhar para compliance, então, eu vou ter lá as minhas políticas, o meu código de ética e de conduta, minhas políticas anti-assédio, meu canal de denúncias, enfim, antes eu preciso garantir, né, olhar para a governança, para as regras do jogo. E aí, quando a gente está falando de regras do jogo, a gente está falando de alta gestão, né? Sócios, acionistas, conselho, lideranças, enfim. Então, é uma dobradinha, né? E a gente entender que é preciso saber e determinar quais são essas regras do jogo, né? Porque às vezes a empresa, principalmente quando a gente fala de empresas pequenas ou empresas que nasceram familiares e que elas não
embora tragam a governança, como tu citou ali, né, num guardanapinho, guardado na gaveta, aquela coisa que virou cultural, a governança passa a ser cultura, né? Então, assim, e aí é uma questão que eu não tenho nem regra, eu não tenho nem como cumprir isso, porque, não, sempre foi assim, sempre decidiram assim, então qual é a minha regra de compliance? E nisso a gente entra na história do assédio. Hoje eu tenho uma máxima, né, que eu gosto muito, que é que a gente já usa no RH, né, que as pessoas formam empresas, né? Pessoas transformam a empresa, mas as empresas podem transformar a sociedade. Então, se as empresas podem transformar a sociedade, é porque a gente consegue ter regras aqui dentro para que isso vire um espelho e reverbere aí. E a gente vê isso em boas práticas de grandes empresas. Hoje, quando a gente olha nas melhores empresas para se trabalhar, e não estamos falando aqui daquela certificação, a gente está falando das empresas onde as pessoas realmente se sentem parte e querem estar. A gente olha para essa questão que foi o que faz a gente discutir aqui, quando a gente olha para a governança, compliance e a relação disso com o assédio. Então, tu já trouxe aqui a questão do canal de denúncia, de ter um código de ética, de ter um código de comportamento, de ter regramento sobre, né, um manifesto que seja para dizer que eu sou contra discriminação, coisas bem comuns em algumas das empresas. Mas quando a gente olha para isso na prática, falando de uma empresa que é cultural, de que forma a gente pode começar a fazer essas empresas olharem lá para a governança delas, que ainda não está escrita no papel, mas como que elas fariam isso de uma forma a reverberar aquilo que elas querem? Por onde que elas começam isso? Minha, eu vou responder assim, olhando para um exemplo, sabe? Você vinha falando e juntando assim pecinhas do que a gente mais vê, inclusive em empresas familiares, né? Que é muito comum a gente ouvir isso. Não, mas sempre foi assim. Não, mas, né, o que o meu... Vamos pegar o assédio. O que o meu gestor lá da área tal faz, eu não tenho controle. Não, mas hoje tudo é assédio. Não, mas, né? Então, assim, e também para materializar a governança, né? Eu vejo, assim, muito... A gente olha para conceitos, para o que é, como fazer, e fica um pouco assim, tá, mas na prática. Né? Isso, na prática. O que eu faço? Por onde eu começo? Né? Enfim. Então, vamos lá. Se governança quer dizer muito sobre como essa empresa toma decisões, o que para ela é importante, como ela decide se colocar estrategicamente, enfim, na sociedade, uma organização que lá, vamos pegar uma empresa média, né? Então, assim, uma estrutura básica, tem lá seus sócios, enfim, mas não é uma SA, não tem conselho, enfim. E esses grupos de sócios, e eu tenho certeza que vocês vivem muito isso, né? É resultado. Não importa o que aconteça, eu quero o resultado. Eu tenho meu planejamento estratégico, eu tenho meu planejamento orçamentário e eu quero que a conta feche. Muito comum isso, assim, na minha gestão, né, um diretor executivo, o filho, o irmão, enfim, que está ali num processo de sucessão. Não, porque na minha gestão eu quero faturar um fluxo de caixa positivo em X reais, eu quero um EBITDA positivo, não sei quanto. E eu quero que isso aconteça. Então, qual é a métrica, né, de governança, enfim, para esse grupo de sócios, para essa empresa avaliar se está dando tudo certo, se está correndo tudo bem? Bom, a meta está sendo batida, o resultado financeiro está vindo, o comercial está cumprindo o que deve, o jurídico está ali contendo os danos, o RH tá ali segurando a onda, então tá tudo certo. O dinheiro tá entrando, é sinal que tá tudo bem. E numa primeira análise... Realmente. Pode parecer, né? E é óbvio que o resultado financeiro é um grande indicativo, com certeza, né? O fundamento de uma empresa é gerar lucro, né? Mas também tem um outro lado. Então, assim, aí tá. Então, eu quero o resultado a curto prazo, o meu único parâmetro é a conta fechar no final de cada mês ali. Agora, a que custo esses resultados estão sendo alcançados? Aí sócio, eu não quero saber o que o gestor lá tá fazendo, o que o meu comercial como é que ele tá negociando, o que ele tá trazendo, o resultado tá chegando. Então, quando eu fecho, eu como alta gestão, como sócio, enfim, fecho os olhos para isso e decido olhar para uma métrica só para a pontinha ali do iceberg, né, eu tô abrindo margem. Eu tô eu não estou me desonerando da minha obrigação de olhar, observar
tudo que acontece dentro da minha organização. E aí é uma obrigação legal, né? Isso hoje a gente já fala. Obrigação legal de uma empresa ter segurança psicológica. E aí a gente vai falar de certificações, a gente vai falar de cultura, enfim, tudo tá amarradinho. E às vezes o empresário não é nem um não quero saber o que está acontecendo. É porque aqui em cima está tudo bem, pensando na alta gestão, aqui em cima, aos meus olhos, os números estão muito bem. Não é que eu não quero saber o que está acontecendo lá embaixo. Sim. É às vezes até uma certa ignorância, não no sentido, mas assim, de não saber que ele tem que olhar como aquilo está acontecendo, né? Então, assim, o que chega para mim é que tá tudo bem. Eu tô vendo números, talvez não tenha uma rotatividade tão grande de funcionários, os números não estão vejo batendo, perda, né, eu tô de lucrando, custo. eu não tô vendo, não tem uma alta demanda de processos trabalhistas, etc. Tá tudo ótimo dentro da minha empresa. Então, eu não vou atrás para saber como que aquele tudo ótimo que tá chegando ali para mim tá acontecendo, né? Exato, e às vezes até também é um medo, né? Tá, se eu ver, não vou poder desver. E aí o que eu faço? Né? E recente, assim, né, tendo o cuidado necessário com os exemplos, né, para não identificar, mas a gente ouviu isso dentro de um processo de consultoria, e aí vem muito isso que você falou, que é, muitas vezes, a nossa habilidade, eu tenho certeza que vocês também passam por isso, de, às vezes, a gente tá ali vendendo governança, vendendo compliance, e essas palavras nem aparecem muito. Porque, de novo, meu Deus, o que é isso? Não quero mexer. Não quer. Ainda mais quando a gente tá falando de pequenas e médias empresas. Com certeza, com certeza. Então, assim, um cliente, ele trabalha muito com terceirização de mão de obra. Ele é, né, o prestador do serviço ali, enfim. E numa área muito sensível, num segmento muito sensível, assim, né, de riscos, enfim. E aí ele nos dizia, eu tenho uma preocupação, a primeira reunião com ele, eu tenho uma preocupação muito grande com o que acontece na ponta. Isso o dono da empresa falando. Eu não sei como, e aí várias questõezinhas. Eu não sei como que o meu cliente lá na ponta está enxergando o meu serviço. São contratos longos, né? Eu tô ali prestando meu serviço, mas quando coisa chega em mim, já estourou. Já tem um problema. E realmente isso, quando a gente não tem controles, uma estrutura de governança, quando chega no dono da empresa, é porque o problema já tomou outras proporções. Eu não sei se meu cliente está realmente satisfeito, não me faltam informações para saber o que eu tenho que melhorar, o que eu posso inovar. Quando chegam questões, por exemplo, assédio e outros furtos, outras coisas específicas ali do caso, isso já aconteceu, e aí o que eu faço? Então, e aí a primeira coisa que eu falei para ele foi, bom, então a gente vai ter que pensar, estudar estratégias para você se comunicar com quem está lá na ponta, com o teu cliente lá da ponta, com o teu, né, quem está lá no operacional também, e o que a gente pode fazer? Dentre todos os problemas, né, e as questões que a gente precisava atacar, beleza, você vai, então vamos estabelecer um canal de ouvidoria, não é nem de denúncias, é uma ouvidoria para ouvir tanto o teu cliente quanto os terceiros que são impactados pelo teu serviço ali nos ambientes, enfim. Vamos estabelecer um canal de denúncias para poder receber, né, denúncias e possíveis episódios de assédio, de outros riscos de integridade. Vamos também olhar, e aí, claro, né, não é nossa área, mas assim, dentro do nosso estudo, olhar para sucesso e experiência do cliente, ter políticas e uma estrutura para se comunicar com o teu cliente. Então, beleza. No momento nenhum a gente fala de governança, mas assim... Não citou a palavra. Exato. Mas eu começo... Como e é muito isso. Qual é... Porque hoje, e aí, entre colegas mesmo, existe essa... pontos de vista diferentes, né? Não, o que é um programa de compliance? Na teoria, para ele existir, para ele ser efetivo, eu preciso de uma estrutura de governança, eu preciso atender quesitos específicos. Mas nem todas, e eu talvez ousaria dizer, real não... a maioria das empresas não estão dispostas a, não, beleza, eu quero te contratar para 2 anos implementar um programa completo aqui, te pagar X e isso não ser, porque não é uma coisa que você consegue materializar, assim, do dia para noite. Sim. Então, que problema você tem? O que a gente pode olhar, identificar, como que a gente pode, né, trabalhar, assim. Eu tenho um exemplo muito bacana, que eu lembro de ter ouvido em uma formação minha, o professor Marcos Zassi, incrível, assim, na nossa área, e eu nunca esqueci. Ele perguntou pra gente, pra que serve o freio do carro? O freio do carro serve para você poder acelerar, para você poder pisar no acelerador. E acho que essa analogia é perfeita, assim, quando a gente olha para organizações, para buscar resultado financeiro, para olhar para a cultura, enfim.
a gente vai estabelecendo controles internos, estruturas de governança, políticas, processos, enfim, isso jurídico a gente dá muitas mãos, né, para compliance, jurídico, governança, para que a empresa possa ir em busca dos seus objetivos, para que ela possa pisar no acelerador mesmo, tendo a tranquilidade, a confiança de que tem um controle ali, tem um freio quando eu precisar pisar. E aí, para isso, gente, aí é muito individual, né, de cada empresa mesmo. O que serve para uma como controle, para outra não serve para nada, e assim, a gente vai. Exato. Então, é complexo? É, mas o foco é o que a gente precisa resolver e como a gente pode otimizar o olhar para pessoas, né? Como você falou, Mia. Acho que esse é por isso que a vida real, de fato, como tu disse, uma empresa para estar em compliance, né? Ela tem uma série de requisitos e enfim, de cuidados que tem que tomar. Mas a vida real, as empresas, não é muito difícil isso. Sim. Então, assim, é estar adequado dentro do que cabe para aquela empresa, dentro da realidade daquela empresa. Sim. E, claro, sempre em busca de melhorias. Mas o importante é que comece a busca por essas melhorias, né? E não precisa ser tudo de uma vez só, ou tudo de um ano para o outro. Com certeza. Desde que esteja sempre olhando para essa busca pela melhoria. Eu acho que essa fala de vocês duas, quando a gente, né, a da Mari agora, quando ela fala de buscar melhoria, e quando traz ali a questão pessoas, a Camila fala de pessoas, a gente vai para um outro viés. Que é quando a gente fala da questão do assédio, né? Acho que a gente aqui, todo mundo já ouviu. Às vezes na empresa a pessoa fala, eu nem sei se eu estou sendo assediada. Porque virou cultural, porque sempre foi assim. E aí a pessoa olhar para isso e falar, eu não estou mais pensando que eu quero cuidar dos processos para não ter processos trabalhistas. A gente já falou hoje de ter equipes mais produtivas. Exato. Então eu não falo de processo trabalhista que eu não quero ter, porque a gente tem visto uma diminuição mesmo do processo. Porém, em outro viés, a gente tem visto um aumento de denúncias, de pessoa falando, de mais consciência. Então, a gente chega, acho que, num momento em que eu não tolero mais esse tipo de comportamento, eu não quero trabalhar nesse tipo de empresa, o jogo está meio que virando, mas, em compensação, a empresa é cada vez mais preocupada com as pessoas. Então, aí sim, a minha busca vai ser, porque não existe a perfeição, e não existe, né, às vezes a gente fala do compliance, e a gente vê alguns colegas, não, tem que vir, faz aquele modelo rígido para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Até porque o meu negócio é diferente, mas o olhar do dono em olhar para isso e falar, poxa, eu estou preocupado com a ponta. Porque como o meu cliente me vê, é como o meu colaborador me vê, porque é o meu colaborador que está falando lá. Hoje a gente tem aí Glassdoor, que as empresas se preocupam se está lá. Exato. Hoje a gente já tem clientes que para me contratar vão olhar no Glassdoor como é que está a minha nota, como empresa. Então, mas eu tiro uma certidão trabalhista, né? Grandes licitações para certidões trabalhistas. Não tenho nenhuma. Mas aí eu vou lá no Glassdoor e minha nota é 4. Daí ele, opa, não tem processo porque ninguém quis, mas tem viés. Quero me aliar a essa pessoa? Fecha com a minha cultura? Exato. Então a gente vê que é um conjunto de coisas, né, que quando a gente pensa na governança, a gente pensa no compliance, não é tão difícil e que no fim a gente só quer ajustar aqui para que a gente olhe sempre para as pessoas. Exato, eu acho que primeiro é um compromisso, né? O compromisso com o comportamento ético, com a conduta ética dentro de uma organização. Acho que é isso, assim, a chave. A gente já teve, assim, clientes que falam, não, eu quero um padrão ouro aqui dentro de governança. Só que daí tu olha, o que é um padrão ouro de governança? Primeiro, é um sistema vivo. E assim, você quer que eu te entregue resultado, que eu resolva, que eu olhe para as questões que tu tem dentro da tua empresa e entenda como, através da governança e do compliance, porque também, né, a gente não faz tudo, a gente pode ajudar, a gente pode melhorar, potencializar, ou você quer um PDF bonito e um relatório de 100 páginas. Né? Porque qual é o grande desafio? É o PPT bonito e o relatório de 100 páginas. E você estava falando, né, de Glassdoor, enfim, recentemente, acho que foi no início do ano, veio mais uma, né, planilha enorme, divulgada nível nacional com empresas com comportamento, né, inadequado, com casos de assédio, enfim, e inclusive várias consultorias e escritórios lá nessa lista, né? Exato. E aí muitos também com certificações de melhores empresas. Sim. Então, assim, o que de fato eu estou mascarando que não está aparecendo? Né? Que compliance é esse que eu faço?
Exatamente, assim, para ser efetivo precisa entregar resultado dentro. Eu falo assim, quem cuida do compliance, quem olha para compliance, quem olha para governança, seja internamente ou seja consultoria, precisa estar sentado na mesa na hora de tomar decisão e precisa ter contribuições ativas. E assim, é um exemplo muito muito simples talvez. Mas bom, eu tenho minha operação aqui, ela é física, né? Enfim, eu quero atuar muito mais forte agora no digital, quero abrir marketplace, enfim, abrir minhas vendas em espaços digitais. E vamos traçar um planejamento para isso. Qual é o nosso papel? Olhar para a segurança da informação, olhar para adequações que a gente precisa em compliance, em LGPD, privacidade e proteção de dados, enfim. Então, é preparar, e aí eu acho que se assemelha muito, né, o olhar do advogado e da pessoa consultora em governança, em compliance, que às vezes é a mesma, né? Olhar, beleza, meu cliente aqui, o objetivo dele é esse. Como é que eu potencializo, como é que eu auxilio ele a chegar até lá? Esse é o olhar de gestão de riscos, né? E é um desafio enorme, né, para as empresas. Você precisa se colocar um pouquinho no lugar de vulnerabilidade, né? Sobre assédio, é comum a gente ouvir, né, assim, não, mas há treinamentos, né, há treinamento e desenvolvimento para trabalhar temas sensíveis como assédio, enfim. Não, mas como é que eu vou botar todos os meus funcionários Vou dizer pra eles o que numa roda E e vou contar pra eles o que é assédio? A gente já teve essa situação da pessoa falar assim, não, mas espera. Só dá uma aliviada. Me manda o que tu vai falar, porque é preciso entender para que isso não vire todo mundo. Não, peraí. Se todo mundo vai te trazer algo, o que está acontecendo que tu não mitigando ou que tu não quer? Não, tem um gestor aqui que é difícil, mas ele me traz resultado. Isso é a principal questão quando a gente vai dar palestra, curso, enfim, sobre assédio moral. Porque sempre tem um gestor, uma gestora, enfim, que é um problema, ou um gestor, ou um funcionário, alguma pessoa que é um problema, que é uma pessoa que assedia, e aqui não estou falando de assédio sexual, estou falando de moral mesmo, mas que traz muito resultado. E aquilo conflita com com aquilo que eu quero de governança, mas eu não quero olhar para o compliance. Sim. Então, né? Por isso que a gente... Não, pera, mas é isso que eu quero chegar, mas a que custo eu quero chegar nisso? Exato. E aí, assim, não tem muita resposta pronta, né? Você vai ter que olhar para a mão, né, para aquele sócio, para aquele grupo de sócios e dizer, bom, então você tem uma escolha a se fazer. É óbvio que resultado, né? Importa muito, até porque... Outra coisa também, né? Não querendo desviar do assunto, mas... não, mas é porque eu contratei PJ ali, eu paguei o mínimo, é porque eu queria ajudar, queria pagar mais. Você quer ajudar teu funcionário? Paga tudo certinho, porque daí a chance de você ter, né, a tua empresa durar mais é maior, e aí você pode continuar, né? Ajudando. Movimentando a economia por mais tempo. Então, é mais ou menos nessa lógica, né? É claro que, o gestor dá resultado, beleza, o que a gente pode fazer? Nem sempre, não é só, uma advertência e uma demissão. Às vezes é fazer uma consultoria diretamente com ele, um assessment pra ele. Faz um assessment com ele, paga uma mentoria pra ele, leva esse gestor pra se desenvolver. Abre o jogo com ele, né? Abre o jogo com ele. Quando a gente teve uma palestra no passado, eu e a Michelle, e depois da palestra, uma das pessoas levantou a mão e falou que aquilo estava acontecendo, e ele me perguntou por quê. É aquilo que tu falou no início. As pessoas querem saber o que fazer. Me diz o que eu faço. Me dá mais resposta. Me dá o que eu faço. E a verdade é que não existe uma resposta pronta. Porque depende do caso. O que a pessoa falou? O que a pessoa fez? Qual é a situação da empresa? Eu preciso investigar. Exato. E assim, não é igual, não é uma matemática, não é uma ciência exata. Não. Que eu pego, abro, 2 mais 2 é 4, então tu vai dizer 4 pra ele. Não tá na lei também o que eu tenho que dizer. Então isso é muito sensível, é de pessoa para pessoa, é de quem tá criando a regra, é da empresa, é da cultura da empresa. Então assim, tem uma cultura que tem, uma empresa que tem determinada cultura, enfim, trabalha com pessoas mais jovens e tal. Tem outra que cada empresa vai ter a forma de lidar com aquele problema. Com certeza. E assim, é muito também do... Que pacotinho você quer comprar? Quando você tá disposto, né? Porque assim, sem moralismo nenhum, né? Assim, claro, quando a gente fala de assédio, o buraco é mais embaixo. Porque a gente tá falando da saúde das pessoas, da integridade das pessoas, né? Mas
diversos riscos, assim. Isso é muito, muito do meu dia a dia, assim. Você vai numa empresa, a situação é a mesma. A gente está falando da mesma situação, do mesmo caso, às vezes em valores financeiros semelhantes. Para um sócio, para um proprietário, enfim, aquilo é o fim do mundo. Aquilo é inegociável. Não quero, pelo amor de Deus, não tô conseguindo dormir de noite. Pro outro, tranquilo. Eu pago o preço, eu quero ver, eu aposto, né, nesse resultado aqui e compro esse risco aqui. Então, assim... É de pessoa, é da cultura, de ponta a ponta, nesses temas que a gente está falando, são pessoas, né? E aí, o nosso desafio como profissionais é ter a habilidade necessária para lidar com isso, né? Para acompanhar o passo do cliente, para, né, como não entregar só o PPT bonito. É desafiador, assim, no dia a dia, né? É mais do que tá no papel, né? Bom, temos um episódio aí e com temas que geram muitas perguntas, né? Obrigada, Camila, por estar aqui com a gente. Obrigada. Vocês podem Venha dar mais. likes, venham outras vezes. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Verdade. E deixem ali suas perguntas, tanto no Spotify quanto no YouTube, que a Camila vai ter o prazer de responder. Assim que sair, a gente marca lá as redes sociais da Camila para vocês seguirem também. Ela traz muitos conteúdos para a gente pensar a respeito. Obrigada. Obrigada, meninas. Amei estar com vocês.